Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou de volta aqui na continuação desse nosso bate-papo para capacitação de intérpretes cristãos. E eu não sei de onde você está me assistindo, você pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Se você quiser deixar aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Para mim é de extrema importância te agradecer por me dar um tempo para poder conversar com você sobre esse tema que é uma paixão minha, que se você assistiu o nosso vídeo ontem, eu falei um pouco para você sobre a minha história de que esse negócio do inglês e também da interpretação basicamente caiu para mim inesperadamente. Eu caí de paraquedas nisso e virou uma carreira. Então, ao longo desses 20 anos, eu tenho interpretado quase 200 pregadores de fora, dentre eles americanos, canadenses, australianos, nigerianos, sul-africanos, quenianos, ingleses, e as experiências têm sido extraordinárias. Umas melhores do que as outras, algumas eu posso usar essa palavra de frustração ou de fracasso, na minha opinião, mas foram as repetidas tentativas, foi a capacidade de permanecer no processo e no projeto que me trouxe até esse momento. Obviamente, eu não sou o melhor intérprete do mundo, mas eu gozo de um respeito por esses 20 anos, ter traduzido alguns nomes muito importantes no cenário internacional, dentre eles Dorinda Clark, Kirk Franklin, o bispo Charles Blake, Randy Clark, e muitas pessoas de ministérios, não é? E de carreiras dentro do evangelho de muito impacto. Então, eu estou aqui para compartilhar com você conhecimento, porque ao longo desses 20 anos eu sempre fui indagado, questionado sobre: você dá aula de inglês? Eu dei aula de inglês durante um período. O inglês foi responsável durante uma fase da minha vida para cuidar da minha filha. Naquela época eu só tinha a mais velha, cuidar da família. Eu saía de Campinas de ônibus, eu morava em Campinas naquela época e vinha para São Paulo, Guarulhos ou outros lugares dar aulas em igreja, para grupos de igreja. E, obviamente, isso me assistiu por um período, mas a interpretação foi o que me ajudou a consolidar a minha imagem como alguém que faz isso com paixão. Volto a enfatizar, não é perfeito, porque não existe interpretação perfeita, especialmente pelo elemento surpresa. Você não sabe o que o orador vai tirar da caixinha. Então, assim, muita coisa é nova, muitas vezes você tem que parar e perguntar o que ele quis dizer, porque a interpretação consecutiva te traz esse risco, mas uma vez que você vence algumas barreiras, você começa a se tornar mais apto, mais corajoso, mais disposto para assumir outros riscos, não é? E ao longo desses anos, Deus me deu graça, por exemplo, de traduzir um evento muito importante no nosso meio, que é a Conferência Pentecostal Mundial, que aconteceu aqui no Brasil em 2016. Esse é um evento respeitado por todos aqueles que são de origem pentecostal ou que estão interessados no contexto pentecostal da Igreja Cristã Mundial, da Igreja Evangélica. E esse é um evento que acontece de 3 em 3 anos. Para se ter ideia, eu acredito que foi em 1967 a primeira e última participação ou realização dessa conferência aqui no Brasil, não é? E é um evento muito relevante e importante. E a minha experiência nesse evento é muito peculiar, porque a igreja, né, a organização da conferência, trouxe grandes líderes da igreja pentecostal ao redor do mundo, entre presidência da Igreja Quadrangular, reitor da Universidade de Oral Roberts, nos Estados Unidos, o presidente da COGIC, que é a maior denominação pentecostal nos Estados Unidos da América, que também está no Brasil. E uma vez que o bispo Charles Blake foi convidado para ministrar aqui no Brasil, eu tive a honra dele me solicitar como intérprete, porque eu já tinha interpretado ele em outras ocasiões, já tinha ministrado na igreja dele como pregador. E, obviamente, a organização do evento não tinha pensado em mim, porque talvez nem me conhecia, não eram obrigados a fazer isso. Mas esse evento foi especial para mim porque o bispo-presidente da COGIC pensou em mim por me conhecer e conhecer o meu trabalho
e conhecer especialmente a dinâmica da Igreja de Deus em Cristo, ou COGIC, como é conhecida. Então isso faz muita diferença quando você conhece a dinâmica de uma igreja, a dinâmica de um pregador, e se ele confia em você, porque já teve experiências prévias com você, isso abre um leque de possibilidades. E aqui eu deixo, né, uma preocupação, uma experiência que eu carrego com esse evento, né? O evento aconteceu, foi um evento lindo, com grandes líderes mundiais do mundo pentecostal, mas em termos de interpretação, eu fico feliz porque o Bispo Blake lembrou de mim e eu pude fazer o meu melhor naquele evento. Eu vou até deixar aqui para vocês uns clipezinhos desse evento que está no YouTube da Conferência Pentecostal Mundial, que aconteceu na sede da Assembleia de Deus do Belém, na Radial Leste. Então, isso conta muito como experiência, como know-how, e isso a gente carrega para a vida. Por quê? Muitas vezes o intérprete ele é a última coisa que se pensa no processo de grandes eventos. Eles pensam na logística, pensam na viagem, pensam na alimentação, pensam na oferta do orador, ou qual o quanto ele vai ganhar para participar de tal evento. E, por último, eles perguntam quem vai interpretar. Isso é, obviamente, um erro ou uma limitação da organização de muitos eventos, não é? Porque eles acreditam muito que uma pessoa que fala inglês, que tem experiência internacional, que more ou que tenha morado fora, vai ser a melhor opção para interpretar no evento. Mas essa nem sempre é a realidade. Porque quando falamos de pregação, por exemplo, nós estamos falando de uma linguagem técnica, nós estamos falando de terminologias, nós estamos falando da importância de se entregar o conteúdo bíblico de forma adequada na língua portuguesa. E aqui eu quero abrir um parênteses e deixar o meu super abraço para 3 grandes amigos que trabalham comigo há muitos anos, fazendo isso de forma excelente: Pastor Josué Eduardo, Pastor Wellington Mariano e a minha irmã Adassa, que o sobrenome dela agora que ela casou, eu não quero errar, Adassa, super amiga. Então eu quero deixar aqui meu abraço, porque é uma equipe comprometida em entregar aquilo que recebe adequadamente e que trabalha para que a mensagem do pregador, do orador, chegue para as pessoas como deve chegar. Então, quando a gente pensa em grandes eventos, é muito comum pensar em meu amigo, meu filho que mora fora, que morou fora, que tem experiência, mas a pergunta é o quanto ele conhece de Bíblia. Porque ele pode ser um ótimo orador em outra área, ele pode conhecer as terminologias técnicas da sua área ou da sua carreira, ele pode ser um grande empresário, mas isso não o qualifica necessariamente para entender e entregar rapidamente uma mensagem cristã. Então, por exemplo, os desafios partem de nomes, por exemplo, dos livros da Bíblia, ou os nomes de personagens bíblicos, as confusões que podem acontecer ao longo de uma pregação por conta de uma palavra errada. Muitas vezes um pregador ele pode estar trazendo uma mensagem e ele mesmo erra na língua dele, no original, e o intérprete precisa estar atento, porque às vezes ele corrige, já manda corrigido e o pregador nem precisa saber porque ele não se atentou. Ou depois que ele se atenta, você diz, eu já mandei corrigido. Essas coisas acontecem. Por quê? Porque o intérprete se predispôs a fazer a sua lição de casa, a entender o seu contexto. E eu volto a repetir, nem sempre vai ser perfeito, porque a novidade, as surpresas sempre existirão ao longo do caminho. E eu não tenho como esquecer das minhas primeiras experiências de erro, de limitação, de ignorância, de muitas coisas. Eu me lembro que possivelmente no ano 2000 ou 2001, eu estava traduzindo uma pessoa, uma senhora de Los Angeles, e ela estava pregando, e ela mencionou Rebeca, não é? E na minha cabeça eu ouvi Rebeca mesmo, a esposa de Isaac, mas ela estava falando sobre o livro de Abacuque, Rebeca. Então, ao longo, a gente precisa de tempo para entender essas dinâmicas, que se começa com Rebeca, eu sei que é a esposa de Isaac, mas se começa com Rebeca, não é o livro de Abacuque. Então, você precisa de tempo para que essas coisas pequenas, simples, corriqueiras, mas que podem te causar um problemão na entrega, sejam eliminadas o quanto antes. Então, o que eu me proponho aqui neste curso é compartilhar com você o valor de 20 anos de caminhada, porque possivelmente você vai ter um trabalho para encontrar um outro curso que entregue para você mastigado muita coisa da caminhada cristã.
Ou seja, nós vamos falar aqui sobre a diversidade de ministérios na igreja e trazer isso todo para o contexto do inglês, em termos de missões, de ministério apostólico, de ministério profético. Nós vamos falar sobre as diferentes dinâmicas entre workshop, por exemplo, um seminário, uma palestra de uma pregação, como um intérprete deve fluir nas diferentes áreas. Nós vamos tratar de assuntos que são basicamente fundamentais e básicos, como terminologias bíblicas, os nomes dos livros, a estrutura bíblica, a geografia bíblica. Todas essas coisas, elas são fundamentalmente importantes para que você não seja pego de surpresa, porque toda vez que alguém vai pregar alguma coisa sobre Jesus, Jesus vai passar por alguma cidade, Jesus vai interagir com um personagem bíblico, Jesus vai ensinar os seus discípulos. Ou seja, como é que eu sei, como é que se chama as bem-aventuranças, não é? Como que se pronuncia o nome dos discípulos de Jesus? Quais as cidades principais que Jesus visitava? Onde era a sede do ministério de Jesus? E tantas outras coisas. Quem foram os profetas que falaram sobre ele? Então, as terminologias, os termos, aquilo que é importante para um pregador trazer para o contexto e para o público brasileiro, o intérprete precisa saber. Obviamente, você não é obrigado a saber tudo, mas se você fizer a lição de casa e se posicionar adequadamente, vai ser muito bom para você. E qual o motivo? Por que você precisa fazer esse curso? Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um tempo tão globalizado como jamais vivemos. Mesmo saindo de uma pandemia agora, como eu posso dizer, as igrejas, os ministérios, as associações missionárias, elas estão basicamente se segurando por muito tempo para que as viagens aconteçam, para que ministérios e ministros venham estejam em outros países. O assistencialismo, por exemplo, em países como Moçambique e outros países de língua inglesa no continente africano, de língua portuguesa, melhor dizendo, que também precisam de intérprete. Eu tive já experiências extraordinárias traduzindo equipes médicas cristãs em lugares de necessidade, como Moçambique, por mais de 2 vezes. Ou seja, tudo isso exige de você um preparo, porque existe uma oportunidade. Existem os intérpretes que são pegos de surpresa, o meu filho, meu primo, meu sobrinho que morou nos Estados Unidos, e existem pessoas que se preparam para a oportunidade para fazer um bom trabalho. Pela graça de Deus, eu tenho sido chamado repetidas vezes e indicado inúmeras vezes por conta de centrar os meus esforços para a tradução do contexto bíblico. Eu poderia, obviamente, estar trabalhando e investindo meu tempo em relação às artes, música, em relação à medicina, à justiça, à política. São áreas promissoras e que possivelmente pagam melhor do que a área cristã, evangélica, ministerial, mas existe aqui a soma do prazer de fazer com os benefícios de ser reconhecido ou de ser pago pelo trabalho que você faz. Então aqui você vai precisar decidir, porque você pode se tornar um intérprete eficaz, dedicado, que vai ser remunerado pelo seu trabalho, não é? De acordo com uma tabela de intérpretes ou tradutores, e você pode fazer isso como um investimento no reino de Deus. Eu quero me preparar, eu quero estudar para ser um ótimo intérprete, que é voluntário, e obviamente sempre vão cuidar de você, das suas despesas e mesmo te remunerar, mas você pode escolher fazer disso um ministério. Eu faço disso um trabalho híbrido, não coloco, obviamente, as minhas expectativas de salário, pagamento em torno disso, apesar de sempre ser remunerado. Obviamente, nunca sei se é muito, se é pouco, mas sempre sou reconhecido pelo meu trabalho, certo? Mas a minha expectativa maior é em termos de ministério. Eu amo fazer isso, eu amo compartilhar a palavra de Deus, eu amo traduzir pregadores de qualquer país de língua inglesa para o português, e os desafios, que têm sido muitos, têm sido vencidos um por um. Às vezes somos preteridos por conta de outro de menor eficácia, mas não tem problema, a gente segue entregando, de vez em quando, ainda mais agora, com todo mundo filmando o culto sendo traduzidos, os nossos erros e acertos são perceptíveis para todo mundo,
E eu quero convidar você para mergulhar nesse meu mundo. Tem um monte de pregação que eu traduzi no YouTube, tanto o Bispo Charles Blake, como pastores da Kojik, pastores nigerianos, em diversos locais, que dão para você uma ideia de como é o meu trabalho e de como é o trabalho de intérpretes sacros em outras dimensões e outros ministérios. Então, certamente, o Brasil é um destino, o Brasil está na rota missionária de países de língua inglesa que enviam pessoas para cá para fazer trabalho missionário, para pregar em igrejas, para construir ministérios, para iniciar ministérios, e nisso você pode estar encontrando um meio, um nicho ou uma possibilidade de servir falando a língua inglesa. Então, eu quero que você pense comigo aqui. Se existe a necessidade de uma solução, é uma solução que nós estamos oferecendo. Se você sente que há uma limitação, que há um chamado, que há uma paixão, que há um potencial, mas você ainda não sabe o que fazer ou como fazer, eu estou aqui para ensinar para você os caminhos das pedras, para você fazer parte do meu grupo exclusivo de pessoas que vão assumir essa jornada comigo de se tornarem intérpretes. Aqui nesse vídeo você vai encontrar aí debaixo o link, obviamente, para você vir fazer parte, conhecer o meu time, a minha equipe. Nós vamos estar juntos nessa jornada fazendo de você um intérprete. Lembrando que se você vem fazer parte, se você compra esse curso, você precisa entender uma coisa muito importante. Muitas pessoas me pedem para dar esse curso, mas eu não tenho como me dividir, eu não tenho como estar em todos os lugares por conta do meu trabalho. Eu sou editor, sou pastor e eu não consigo estar em todos os lugares, mas eu consigo disponibilizar do meu tempo para te dar essas aulas. São no mínimo 5 horas em 6 módulos que você vai estudar, tanto comportamento, ética do intérprete, conhecimento bíblico e tantas outras coisas que eu vou agregar aqui, mais um montão de bônus, inclusive fazer parte do meu grupo fechado no meu WhatsApp. Você não vai poder ficar de fora disso. Você vai poder tirar dúvidas, você vai poder pedir dicas e a gente vai poder interagir, porque a interação com os meus alunos vai ser fundamental para construir essa capacidade dos alunos interagirem, conversarem, ouvirem, tirarem suas dúvidas e até mesmo fazermos um grupo teste para essas interpretações. Anualmente, pelo menos 3 vezes por ano, eu faço parte de equipes de intérpretes, dirijo uma equipe de intérpretes da minha igreja e frequentemente nós não temos intérpretes o suficiente. Temos pessoas que falam inglês, temos pessoas que desenrolam, mas não temos pessoas que são intérpretes por querer ser intérpretes e viver todos os desafios que essa carreira propõe e se tornar intérpretes eficazes. Mas aqui estou eu, Enéas Francisco, com 20 anos de caminhada, chamando você para fazer parte dessa equipe, para você desenferrujar esse seu inglês e se tornar eficaz no ministério, que eu quero chamar de ministério da interpretação cristã. Não somente traduzindo o bom dia, boa tarde ou boa noite do pregador, ou uma experiência ou outra, mas conhecendo conteúdo bíblico, um pouco de teologia, um pouco de geografia bíblica, e a partir daí você vai poder voar e fazer disso uma carreira extraordinária. Portas se abrem, nós temos amigos que começaram fazendo isso, interagindo com as pessoas de fora, servindo, viajando junto, apoiando, e as portas se abriram, pessoas que se tornaram também ministros do Evangelho, pessoas que foram embora para outros países, pessoas que estão vivendo a sua caminhada por conta da possibilidade ou das possibilidades que um inglês bem falado oferece nesse mundo globalizado em que a gente vive. Então eu não sei onde é que você tem colocado as suas expectativas, se você tem colocado o seu inglês na gaveta, mas a minha ideia é que esse tempo aqui seja personalizado para você, no seu tempo, para que você tenha acesso contínuo a mim para tirar dúvidas, e eu gosto de enfatizar isso porque eu poderia falar para você qualquer outra coisa, mas eu não tenho formação acadêmica na área de tradução e interpretação, mas eu tenho 20 anos como intérprete e como pastor, ou seja, dentro do contexto de igreja, dentro do contexto eclesiástico, eu tenho experiência suficiente para compartilhar com você, te mostrar quais são os caminhos a tomar, o que evitar e como crescer como um intérprete cristão. Então,
por favor, junte-se a mim, clica nesse link aí debaixo desse vídeo, onde quer que apareça esse link, e vem comigo, faça parte desse time. Você vai perceber ao longo da jornada que o que você vai carregar de conhecimento depois desse curso vale muito a pena o investimento que você vai fazer. Eu não posso me dividir, mas as informações disponíveis nesse curso serão extraordinariamente enriquecedoras para você e para sua caminhada global no reino de Deus. Sucesso para você, God bless you!